Hoje vamos falar sobre 10 eventos aterrorizantes da história. Esses eventos foram marcados por violência, morte e destruição, e deixaram um legado de medo e terror. Então, já deixa o seu like e se inscreve em nosso canal. Acredite e pense. Evento 1. O Holocausto. O Holocausto foi um genocídio durante a Segunda Guerra Mundial, em que os nazistas mataram cerca de 6 milhões de judeus. Os judeus eram considerados uma raça inferior pelos nazistas e foram enviados para campos de concentração, onde foram submetidos a trabalhos forçados, tortura e assassinato. O Holocausto começou com a ascensão do Partido Nazista ao poder na Alemanha em 1933. O Partido Nazista era um partido político de extrema-direita que promovia a ideologia do antissemitismo. Os nazistas acreditavam que os judeus eram uma raça inferior e que eram responsáveis pelos problemas da Alemanha. O Holocausto foi um evento horrível. Evento 2. A bomba atômica. A bomba atômica foi uma arma nuclear lançada pelos Estados Unidos sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial. As bombas mataram cerca de 200 mil pessoas e causaram danos generalizados. As bombas atômicas são extremamente poderosas. A bomba Little Boy, que foi lançada sobre Hiroshima, tinha uma potência equivalente a cerca de 15 mil toneladas de TNT. A bomba Fat Man, que foi lançada sobre Nagasaki, tinha uma potência equivalente a cerca de 21 mil toneladas de TNT. As bombas atômicas causaram danos devastadores às cidades de Hiroshima e Nagasaki. Em Hiroshima, cerca de 140 mil pessoas morreram imediatamente na explosão ou nas horas e dias seguintes. Em Nagasaki, cerca de 80 mil pessoas morreram imediatamente na explosão ou nas horas e dias seguintes. É importante lembrar os horrores das bombas atômicas e trabalhar para garantir que elas nunca mais sejam usadas. Evento 3. O genocídio cambojano. O Khmer Vermelho era um partido comunista que assumiu o poder no Camboja em 1975, após uma guerra civil de 5 anos. O partido era liderado por Pol Pot, que acreditava que o Camboja precisava ser transformado em uma sociedade agrária comunista. O Khmer Vermelho forçou a população urbana do Camboja a se mudar para o campo, onde foram forçados a trabalhar em fazendas coletivas. Os que não se conformavam com o regime foram executados ou enviados para campos de concentração, onde foram submetidos a trabalhos forçados, tortura e execução. Evento 4. A fome na China. A fome na China foi uma fome de 1959 a 1961 que matou cerca de 45 milhões de pessoas como resultado da política do Grande Salto Adiante. O Grande Salto Adiante foi um programa de industrialização da China que resultou em uma grande fome. A grande fome chinesa foi causada por uma combinação de fatores, incluindo a campanha de salto para frente, uma campanha agrícola mal-sucedida liderada pelo governo comunista chinês e o grande proletário cultural, uma campanha de perseguição política que causou a destruição de infraestrutura agrícola. Evento 5. A Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi uma guerra entre os Estados Unidos e o Vietnã do Norte de 1954 a 1975. A guerra foi marcada por violência e destruição e deixou um legado de trauma. A guerra foi motivada por diferenças ideológicas entre os dois governos vietnamitas. O Vietnã do Norte era um país comunista, enquanto o Vietnã do Sul era um país capitalista. O Vietnã do Norte queria unificar o país sob o comunismo, enquanto o Vietnã do Sul queria permanecer independente. Os Estados Unidos entraram na guerra em 1965 em apoio ao Vietnã do Sul. Os Estados Unidos acreditavam que a queda do Vietnã do Sul para o comunismo seria uma derrota para a causa da democracia no mundo. Evento 6.
O acidente nuclear de Chernobyl foi um acidente nuclear catastrófico ocorrido entre 25 e 26 de abril de 1986 no reator nuclear número 4 da usina nuclear de Chernobyl, perto da cidade de Pripyat, no norte da Ucrânia soviética, próximo da fronteira com a Bielorrússia soviética. Em 25 de abril, os operadores do reator realizaram um teste de segurança que envolvia desligar os sistemas de emergência e reduzir a potência do reator. No entanto, o teste causou uma falha no sistema de refrigeração do reator, o que levou ao superaquecimento e à fusão do núcleo. A explosão do reator liberou grandes quantidades de material radioativo na atmosfera, contaminando uma área de mais de 150 mil quilômetros quadrados na Ucrânia, Bielorrússia e Rússia. O material radioativo também foi transportado pelo vento para outras partes da Europa. Estima-se que cerca de 4.000 pessoas morreram como resultado imediato da exposição à radiação. Centenas de milhares de pessoas foram evacuadas de suas casas e comunidades na área afetada. Evento 7. A pandemia de AIDS. A pandemia de HIV/AIDS é uma pandemia global de doenças sexualmente transmissíveis, DST, causada pelo vírus da imunodeficiência humana, HIV. O HIV ataca o sistema imunológico, deixando o corpo vulnerável a infecções e doenças oportunistas. O HIV foi descoberto pela primeira vez em 1983 e a primeira epidemia de AIDS foi relatada em 1981. A pandemia se espalhou rapidamente pelo mundo e até 2022 havia mais de 37,7 milhões de pessoas vivendo com HIV/AIDS. Apesar dos desafios, houve progressos significativos no combate à pandemia de HIV/AIDS. Os tratamentos com antirretrovirais, ARVs, podem suprimir a replicação do HIV e prevenir a transmissão do vírus. Como resultado, a expectativa de vida das pessoas que vivem com HIV/AIDS aumentou significativamente. Evento 8. O terremoto e tsunami de Tohoku. O terremoto e tsunami de Tohoku de 2011 foi um desastre natural devastador que atingiu o Japão em 11 de março de 2011. O terremoto foi de magnitude 9,0, o maior já registrado no Japão e o quarto maior terremoto já registrado no mundo. O tsunami, que se seguiu, atingiu a costa do Japão com ondas de até 10 metros de altura, destruindo cidades, vilas e infraestruturas. O terremoto e tsunami de Tohoku tiveram um impacto devastador no Japão. Estima-se que 15.892 pessoas morreram, 6.152 pessoas ficaram desaparecidas e 2.956 pessoas ficaram feridas. O terremoto também causou danos significativos à infraestrutura do Japão, incluindo a usina nuclear de Fukushima Daiichi, que sofreu um acidente nuclear. Evento 9. A pandemia de Covid-19. A pandemia de Covid-19 é uma pandemia global de doença respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. O primeiro caso da doença foi relatado em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Desde então, a pandemia se espalhou para todos os continentes. A Covid-19 é uma doença respiratória que pode causar uma variedade de sintomas, incluindo febre, tosse, dificuldade para respirar e fadiga. Em casos graves, a Covid-19 pode levar à pneumonia, insuficiência respiratória e morte. A pandemia de Covid-19 teve um impacto significativo na saúde e na sociedade. Estima-se que mais de 655 milhões de pessoas foram infectadas com o SARS-CoV-2 e mais de 6 milhões de pessoas morreram. A pandemia também causou uma crise econômica global, com milhões de pessoas perdendo seus empregos e suas casas. Evento 10. A guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia é um conflito armado em curso entre a Rússia e a Ucrânia, que começou em 24 de fevereiro de 2022. A guerra é o resultado de uma longa história de tensão e conflito entre os dois países, que remonta ao século XVII.
A Rússia tem sido a força dominante na região desde o colapso da União Soviética em 1991. A Rússia tem expressado repetidamente sua preocupação de que a expansão da OTAN para o leste represente uma ameaça à sua segurança. Em 2021, a Rússia começou a concentrar tropas na fronteira com a Ucrânia, acusando a OTAN de violar acordos anteriores e prometendo uma resposta militar se a Ucrânia for admitida na aliança. A guerra causou uma crise humanitária na Ucrânia. Milhões de pessoas foram deslocadas de suas casas e milhares foram mortas. O conflito também teve um impacto significativo na economia global, causando um aumento nos preços da energia e dos alimentos. A história humana é repleta de eventos aterrorizantes que provocaram morte, destruição e sofrimento. Esses eventos nos lembram da fragilidade da vida e da importância da paz e da cooperação entre as pessoas. Os eventos apresentados nesse vídeo são apenas alguns exemplos dos muitos eventos aterrorizantes que ocorreram na história. É importante lembrar que esses eventos não são apenas histórias do passado, mas também uma realidade que pode acontecer novamente. É preciso estar atento aos sinais de perigo e trabalhar para prevenir a violência e a destruição. Sempre opte pela paz, amor e a vida, pois a raiva dura apenas um momento, porém suas consequências são devastadoras. Só assim podemos construir um futuro mais seguro e pacífico para todos. Te vejo no próximo vídeo e sempre acredite e pense em um futuro melhor.